Racismo e política. Na primeira parte desse livro, falamos de como o racismo é, sobretudo, uma relação de poder que se manifesta em circunstâncias históricas. Na perspectiva estrutural, que é o nosso foco, se considerarmos o racismo um processo histórico e político, a implicação é que precisamos analisá-lo sob o prisma da institucionalidade do poder. A política, devido às características específicas da sociedade contemporânea, sobre as quais falaremos mais adiante, passa pelo Estado, ainda que não se restrinja a ele. Um exemplo está na ação de grupos e movimentos sociais. Grande parte de suas reivindicações, por mais específicas que possam ser, é dirigida ao poder estatal na forma da luta por direitos, entre aspas, como igualdade, liberdade, educação, moradia, trabalho, cultura, etc. O movimento pela abolição da escravidão, de luta pelos direitos civis e contra a segregação racial, são exemplos de que um fazer político que, mesmo confrontando as instituições, foi, em alguma maneira, conformado pela dinâmica jurídica estatal. Uma vez que o Estado é a forma política do mundo contemporâneo, o racismo não poderia se reproduzir se, ao mesmo tempo, não se alimentasse e fosse também alimentado pelas estruturas estatais. É por esse meio do Estado que a classificação de pessoas e a divisão dos indivíduos em classes e grupos é realizada. Os regimes colonialistas, escravistas, o regime nazista, bem como o regime do apartheid sul-africano, não poderiam existir sem a participação do Estado e de outras instituições como escolas, igrejas e meios de comunicação. O Estado moderno é o Estado racista. Casos da Alemanha nazista, da África do Sul antes de 94, dos Estados Unidos antes de 63, ou Estado racial, determinados estruturalmente pela classificação racial, não havendo uma terceira opção. Com isso, quer dizer Goldberg que o racismo não é um dado acidental, mas um elemento constitutivo dos Estados modernos, onde pode ser visto em mais detalhes no livro The Racial State, Oxford, Blackwell, de 2002, página 2, de David Theo Goldberg. Ao apontar a íntima relação entre a história do Estado e a definição racial, David Theo Goldberg se surpreende com o virtual silêncio da literatura sobre a teoria do Estado acerca das dimensões raciais do Estado moderno. Goldberg, por sua vez, também aponta para o fato de que a produção teórica sobre raça e racismo, por conta de uma virada culturalista, entre aspas, ocorrida nas últimas décadas, tem evitado uma reflexão abrangente acerca da implicação do Estado na formação racial e na exclusão racial. Nossa relação nesse capítulo é justamente fornecer elementos para que a relação entre a formação do Estado e a constituição das identidades raciais volte ao centro das reflexões, tanto da teoria do Estado quanto dos estudos no campo das relações raciais. Nesse capítulo, portanto, em que pretendemos discutir a relação entre Estado e racismo, traçamos 4 objetivos. 1. Apresentar alguns aspectos conceituais do Estado. 2. Falar da relação entre Estado, nação e racismo. 3. Analisar o problema do racismo e da representatividade política. 4. Tratar da relação entre Estado, racismo e violência, ocasião em que mobilizaremos as contribuições de Michel Foucault, Achille Mbembe e Marielle Franco. Mas o que é o Estado? Há inúmeras controvérsias sobre a definição do Estado, e não nos caberia apresentar todas nesse momento. Porém, é importante dizer que a lógica dessa relação entre racismo e Estado se apresenta sob 2 premissas fundamentais. 1. As teorias do Estado relacionam-se com a teoria econômica. 2. As concepções de racismo trazem, ainda que indiretamente, uma teoria do Estado, como acontece com a teoria econômica.
Estado e racismo nas teorias liberais. Nas teorias liberais sobre o Estado, há pouco, se não nenhum espaço para o tratamento da questão racial. O racismo é visto como uma irracionalidade em contraposição à racionalidade do Estado, manifestada na impessoalidade do poder e na técnica jurídica. Nesse sentido, raça e racismo se diluem no exercício da razão pública, na qual deve imperar a igualdade de todos perante a lei. Tal visão sobre o Estado se compatibiliza com a concepção individualista do racismo, em que a ética e, em último caso, o direito devem ser o antídoto contra atos racistas. Sob esse prisma, a tarefa de uma sociedade democrática, mais do que combater o racismo, é eliminar o peso da raça sobre a liberdade dos indivíduos, desmantelar os privilégios raciais e instituir, entre aspas, o império da lei. Na perspectiva liberal, a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais por um corpo, povo, composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação. Assim, a política se define simultaneamente, abre aspas, como um projeto de autonomia e realização de um acordo em uma coletividade, fecha aspas. Acordo esse que a filosofia política clássica denomina de contrato social. É justamente a ideia de consenso presente na teoria do contrato social de Charles Mills questiona a obra de The Racial Contract. Para Mills, como o título de sua obra já enuncia, a obra do contrato social estabelece o pressuposto moral e epistemológico de uma civilização que, na verdade, se unifica em torno da raça branca, como critério de pertencimento, de normalidade e, ao mesmo tempo, como forma de exclusão de outros povos e culturas. As teorias que analisam o Estado do ponto de vista da ética se restringem a descrever aspectos institucionais ou jurídicos da organização política, ou não conseguem fornecer explicações suficientes sobre a relação entre raça e política. Como explicar os Estados abertamente racistas, como a Alemanha nazista, os Estados Unidos até 63, a África do Sul durante o regime apartheid? Como explicar a presença do racismo, mesmo em estados que juridicamente condenam o racismo? Como explicar a ação violenta de agentes do Estado em suas práticas sistematicamente orientadas contra grupos raciais? Como é possível considerar um problema ético, jurídico ou de supremacia branca os milhares de jovens negros assassinados a cada ano no Brasil? Nota: segundo o Atlas da Violência de 2018, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídio de negros cresceu 23,1%, enquanto no mesmo período, a taxa de homicídios de não negros teve uma redução de 6,8%, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Atlas da Violência de 2018. Fim da nota. Estado, poder e capitalismo. Uma definição de Estado que pode contemplar a questão racial em termos estruturais nos é fornecida por Joachim Hirsch, para quem o Estado é abre aspas, condensação material de uma relação social de força, fecha aspas. Citação do livro Teoria Materialista do Estado, de Joachim Hirsch, página 37. Está longe de ser o Estado o resultado de um contrato social, a corporificação da vontade popular democrática, o ápice da racionalidade ou o instrumento de opressão da classe dominante. Essas definições, que passeiam entre o idealismo e a simplificação abstrata, não revelam a materialidade do Estado enquanto um complexo de relações sociais indissociável do movimento da economia. Dizer que o Estado é
abre aspas, relação material de força, fecha aspas, ou uma forma específica de exercício de poder e de dominação, é sem dúvida um avanço diante das definições como bem-estar comum ou complexo de normas jurídicas. Mas ainda persiste uma dúvida. Por que essa relação material de força toma uma forma de poder centralizado, impessoal e que é visto como separado da sociedade? Por que a dominação se concretiza institucionalmente sob a lógica do Estado? Por que o poder político assumiu especificamente a forma do Estado? Para responder tais questões, estabeleceremos uma relação entre formação do Estado contemporâneo e a constituição das relações econômicas capitalistas. Vejamos, por contraste, as sociedades pré-capitalistas. Ainda que tenham as sociedades pré-capitalistas se constituído por múltiplas formas de dominação e do exercício difuso do poder político, as características da ordem capitalista são bastante específicas. É apenas com o desenvolvimento do capitalismo que a política assume a forma de um aparato exterior, relativamente autônomo e centralizado, separado do conjunto das relações sociais, em especial das relações econômicas. No capitalismo, a organização política da sociedade não será exercida diretamente pelos grandes proprietários ou pelos membros de uma classe, mas pelo Estado. A sociedade capitalista tem como característica fundamental a troca mercantil. Desse modo, a existência da sociedade capitalista depende que os indivíduos que nela vivem relacionem-se entre si, predominantemente como livres e iguais. Só é garantida essa condição aos indivíduos quando a troca mercantil pode se generalizar e se tornar a lógica construtiva da sociedade. Por isso, caberá ao Estado assegurar o direito à liberdade individual, à igualdade formal apenas perante a lei e principalmente à propriedade privada. Sem a liberdade individual, igualmente formal, e propriedade, não poderia haver contratos, mercado e, portanto, capitalismo. Ao observarmos a estrutura das relações econômicas, já temos boas indicações para compreender o porquê da política assumir a forma Estado no mundo contemporâneo. Para proteger a liberdade individual, a igualdade formal e a propriedade privada, o Estado terá de manter um delicado equilíbrio em sua atuação, que exige preservar a unidade de uma sociedade estruturalmente individualizada e atomizada, que tende a inúmeros conflitos e, ao mesmo tempo, a fim de não comprometer o imaginário da igualdade de todos perante a lei, aparecer, entre aspas, como um poder impessoal e imparcial, entre aspas, acima de todos os conflitos individuais. O papel do Estado no capitalismo é essencial. A manutenção da ordem, garantia da liberdade e da igualdade formais, e proteção da propriedade privada e do cumprimento dos contratos. E a, abre aspas, internalização das múltiplas contradições, fecha aspas, seja pela coação física, seja pelo meio da produção de discursos ideológicos justificadores da dominação. Portanto, a forma com que os indivíduos atuam na sociedade, seu reconhecimento enquanto integrantes de determinados grupos e classes, bem como a constituição de suas identidades, se relacionam às estruturas que reagem à sociabilidade capitalista. Abre aspas. A particularidade do modo de socialização capitalista reside na separação e na simultânea ligação entre Estado e sociedade, política e economia. Sobre as condições econômicas da sociedade capitalista, o Estado dá forma a uma comunidade política cuja socialização é feita de antagonismos e contradições expressas nos interesses individuais. Daí resulta que o Estado não é apenas um garantidor das condições de sociabilidade do capitalismo, mas também o resultado dessas mesmas condições,
o que faz dele mais do que um mero árbitro ou um observador neutro na sociedade. Como a sociedade é dinâmica, as condições econômicas e as relações de força se alteram o tempo todo e os conflitos tendem a surgir. Esses conflitos pressupõem a capacidade do Estado de manter as estruturas socioeconômicas fundamentais e a adaptação do Estado às transformações sociais, sem comprometer sua unidade relativa e sua capacidade de garantir a estabilidade política e econômica. Portanto, a atuação do Estado como forma política da sociedade capitalista está histórica e logicamente conectada com a reprodução de outras formas sociais do capitalismo: a forma mercadoria, propriedade privada, a forma dinheiro, finanças, e a forma jurídica, liberdade e igualdade. Entretanto, dizer que o Estado é capitalista não é o mesmo dizer que o Estado se move única e exclusivamente pelos interesses dos detentores do capital. A ligação entre o Estado e o capitalismo é muito mais complexa e estrutural, tendo em vista que o Estado contemporâneo, marcado pela impessoalidade, pela pretensa separação com o mercado, só pode ser vislumbrado no contexto do capitalismo. A existência do mercado enquanto relação entre sujeitos de direito e proprietários de mercadorias depende que o Estado garanta, por meio do seu controle burocrático e da repressão, a propriedade privada e as relações jurídicas, o que supõe uma capacidade interventiva sempre presente. Ao mesmo tempo, os alicerces do Estado dependem da, entre aspas, existência assegurada do processo de valorização capitalista regulada pelo mercado, fecha aspas. Isso significa que o Estado tem uma autonomia relativa sobre a economia, algo importante para a preservação do próprio capitalismo. Todavia, a relação é constantemente colocada em questão pelas lutas políticas que se desenvolvem no seio da sociedade, sendo a sociedade capitalista marcada por intensos conflitos. É comum que grupos isolados queiram fazer prevalecer os seus interesses específicos, e para isso tendem a dirigir ao Estado os seus aparelhos de força. Nesse momento em que conflitos entre os grupos integrantes da sociedade capitalista se tornam mais agudos, a ponto de comprometer a própria reprodução da sociedade, é que a autonomia relativa do Estado se comprova nas suas intervenções. Essa é a lógica por trás das intervenções estatais: limitar a ação destruidora de certos grupos de interesse e, eventualmente, até mesmo permitir a implantação de mecanismos que assegurem alguma forma de participação popular que represente a legitimidade do sistema. Os liames da sociedade capitalista são mantidos por uma combinação de violência e consenso, cujas doses dependem do estágio em que se encontram os conflitos e as crises. Mais detalhes no livro Cadernos do Cárcere, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2011, versão 3, de Antônio Gramsci. As reformas jurídicas que concedem direitos sociais aos trabalhadores e às minorias são exemplos bem acabados desse processo, uma vez que, dependendo da força e do poder organizativo dos trabalhadores, certas reivindicações serão obtidas com aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Entretanto, no contexto de uma crise econômica em que os assalariados estejam politicamente enfraquecidos e a manutenção dos direitos sociais comprometa o lucro das empresas capitalistas, a expressão do poder estatal mudará significativamente, no intuito de reagir à nova forma adquirida pela interação entre as alterações econômicas e os conflitos sociais. O Estado, desse modo, não é um mero instrumento dos capitalistas. Pode-se dizer que o Estado é de classe, mas não de uma classe, salvo em condições excepcionais e de profunda anormalidade. Em uma sociedade dividida em classes e grupos sociais, o Estado aparece como uma unidade possível
em uma vinculação de que se vale de mecanismos repressivos e de material ideológico. E quando a ideologia não for suficiente, a violência física fornecerá o remendo para a sociedade estruturalmente marcada por contradições, conflitos e antagonismos insuperáveis, mas que devem ser metabolizados pelas instituições. O Poder Judiciário é o maior exemplo dessa institucionalização dos conflitos. Esses fatores explicam a importância da construção de um discurso ideológico calcado na meritocracia, no sucesso individual e no racismo, a fim de naturalizar a desigualdade. O conflito social de classe não é o único conflito existente na sociedade capitalista. Há outros conflitos que, embora não se articulem com as relações de classe, não se originam delas, tampouco desapareceriam com ela. São os conflitos raciais, sexuais, religiosos, culturais, regionais, que podem remontar a períodos anteriores ao capitalismo, mas que nele tomam uma forma especialmente capitalista. Portanto, entender a dinâmica dos conflitos raciais e sexuais é absolutamente essencial para a compreensão do capitalismo, visto que a dominação de classe se realiza nas mais variadas formas de opressão racial e sexual. A relação entre Estado e sociedade não se resume à troca de produção e de mercadorias. As relações de opressão, de exploração sexual e racial são importantes na definição do modo de intervenção do Estado e na organização dos aspectos gerais da sociedade. Há, portanto, um nexo estrutural entre as relações de classe e a constituição social dos grupos raciais e sexuais, que não pode ser ignorado. Como confirmei no artigo, abre aspas, Estado, Direito e Análise Materialista do Racismo, fecha aspas. As classes, quando materialmente consideradas, também são compostas de mulheres, pessoas negras, indígenas, gays, imigrantes, pessoas com deficiência, que não podem ser definidas tão somente pelo fato de não serem proprietários dos meios de produção. Para entender as classes em seu sentido material, portanto, é preciso, antes de tudo, dirigir o olhar para a situação real das minorias. Com base nas contribuições de Foucault, Judith Butler analisa o vínculo entre Estado, direito e identidade. Em suas últimas entrevistas, Foucault dá a entender que, dentro dos arranjos políticos contemporâneos, as identidades se formam em relação a certos requisitos do Estado liberal, os quais presumem que a afirmação de direitos e a reivindicação de direitos legais só podem ser feitas com base em uma identidade singular e injuriada. Quanto mais específicas se tornam as identidades, mais totalizadas se tornam por essa mesma especificidade. Na verdade, podemos entender esse fenômeno contemporâneo como um movimento pelos quais o aparelho jurídico produz o campo de possíveis sujeitos políticos.